para a sessão ordinária anterior. Ata da 60ª sessão ordinária do ano 2013 no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 12 dias do mês de novembro do ano 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniu-se os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe Pedro Barbosa Neto. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente solicitou a leitura do projeto de instrução normativa que dispõe sobre a realização dos serviços contábeis e jurídicos no âmbito da administração municipal alagoana, apresentada pelo conselheiro Otávio Lessa, lida em terceira leitura, fazendo a correção da leitura anterior. Sobre o assunto, o senhor conselheiro Anselmo Brito apresentou duas das sugestões passadas para as senhoras e senhores conselheiros, cópia da emenda. Franqueada a palavra, não houve quem quisesse fazer uso, passou-se a ordem do dia. O excelentíssimo senhor presidente colocou em votação o projeto de resolução normativa que dispõe sobre as correções ordinárias no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, apresentada pela senhora conselheira Maria Cleide. O douto procurador Pedro Barbosa Neto parabenizou a senhora conselheira Maria Cleide ao tempo que fez observação de acordo com os termos da resolução para completar e adaptar o que se tem no regime interno no artigo 10, lido. Colocada em votação, aprovada. O senhor conselheiro Anselmo Brito retirou sugestões por ele apresentadas, ficando para posteriormente. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 2637 de 2010. Trata-se de um contrato com a Prefeitura de Palmeira dos Índios. Aprovada a resolução 292. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 17110 de 2012, 8.281 de 2012, entre outros relacionados com a aplicação de multa. Aprovados acordos 542 a 545. TC 1446/2010. Contrato Cefaz. Aprovada a resolução 293. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito solicitou à presidência se poderia relatar um processo de pauta do dia 29 de outubro. Sobre o assunto, houve a manifestação contrária do Ministério Público de Contas, ressaltando que foi decidido pela Corte, não havendo sessão, automaticamente ficaria para o seguinte, submetendo a apreciação do excelentíssimo senhor presidente, que no momento deferiu a solicitação do conselheiro Anselmo Brito, passando a relatar TC 5.607 de 2006. Trata de prestação de conta da Prefeitura de Boca da Mata, exercício 2005. Aprovado e parecer prévio. Pela rejeição. TC 8.785. Trata-se do relatório da Prefeitura de Craíbas. Aprovada a decisão simples com a modificação, retirando a multa. TC 14.027 de 2009. E TC 2.479 de 2008. Trata-se de convênio e contrato. Aprovadas resoluções de 294 a 295. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. TC 17.795 de 2012, 1.329 de 2013. Trata-se da aplicação de multa. Aprovados acordos de 546 a 547. TC 6.894 de 2006. Trata-se de voto visto transferido para a sessão posterior. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando para a próxima no horário regimental. Discussão à ata. Essa é a discussão e coloca em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Conselheira substituta Ana Raquel. Aprovada.
Na hora do expediente, passa a palavra ao coordenador de plenário para fazer a quarta leitura da instrução normativa. Instrução normativa. Dispõe sobre a realização dos serviços contábeis e jurídicos no âmbito da administração municipal alagoana. Na hora do expediente, está facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Excelência, peço a palavra. A palavra do Ministério Público. Em relação à instrução normativa feita em quarta leitura, queria somente acrescentar na mesma tônica do conselheiro Anselmo Brito e colocar a apreciação de Vossas Excelências, reforçando um dos considerandos, levado a efeito pelo conselheiro Anselmo Brito, que dispõe, considerando também o parâmetro disposto no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.830, de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal, e também na mesma tônica, o parágrafo 4º do artigo 2º da citada lei, também constitui importante parâmetro a ser observado e aplicado simetricamente aos municípios brasileiros, que cuida da atividade de inscrição individativa a cargo da Procuradoria-Geral da Fazenda. Da mesma forma, o artigo 12, inciso 1 e 2 da Lei Complementar 73, de 93, também atribui competência privativa à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para ajuizar a competente ação de execução fiscal. E como um parâmetro federal a ser utilizado, achei por bem importante fazer esse registro e a consideração de Vossas Excelências. Continua facultada a palavra. A palavra ao conselheiro Anselmo Brito. Realmente o doutor Pedro tem razão, que nas minhas sugestões eu utilizei somente a parte de entrada dessa legislação, mas de fato acho que até com contribuição que o nosso procurador fez parte da Procuradoria da Fazenda Nacional, né, Isso, exato, e ajudou nisso, e realmente eu acho que assiste razão ao procurador e vai reforçar a ideia, a nossa ideia na aprovação dessa instrução normativa. Obrigado, Excelência. Obrigado. Continua facultada a palavra. Está vendo quem dela queira fazer uso? Serve a hora do expediente, passamos à ordem do dia. A palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Sem processos, presidente. A palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Excelência, eu estou sem pauta para hoje. A palavra a conselheira substituta Ana Raquel para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, outro membro do Ministério Público. Eu tenho 2 processos na pauta, presidente, que são referentes à multa, e tenho o voto vista, que de vista do processo da conselheira Rosa. Eu vou começar por ele e depois eu passo para as multas. É o processo TC 6894/2006. Verso presente processo sobre encaminhamento do ofício PGF 153 de 2006, da lavra do então subsecretário coordenador do Planejamento, Gestão e Finanças, senhor Emílio Marcelino Lira Lins, que, em cumprimento ao disposto na Resolução 2 de 2013, enviou cópia do processo administrativo número 1500-026526-2005, que ensejou a deflagração da concorrência pública número 012 de 2005 e originou a celebração do contrato 058 de 2006, instrumento que tem como signatários o Estado de Alagoas, através da Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças, da Secretaria Executiva da Fazenda e do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e a empresa FDL, para apreciação da regularidade dos referidos atos. O procedimento licitatório em referência teve por objeto a concessão de serviço público de registro de contratos de garantia fiduciária de veículos automotores pelo período de 10 anos. O processo administrativo que originou a contratação e exame foi instruído em 511 laudas, contendo inúmeros documentos, dentre os quais alguns merecem destaque em face da necessária análise da legalidade dos referidos atos. Neste contexto, na fase interna, destacam-se os seguintes documentos. A. Minuta do projeto básico encaminhado ao secretário coordenador de Planejamento, Gestão e Finanças, de lavra do então presidente da Companhia Alagoana de Parceria Público-Privada com MAP, senhor Jefferson Germano Regueiro Teixeira. B. Despacho encaminhado à Direção-Geral do DETRAN, tendo como signatários o então coordenador de Gestão e Tecnologia da Informação da Autarquia, senhor Herman Jackson Moreira Costa, e a então coordenadora do Renavan, senhora Vânia Soares Ferreira, se manifestando pela inviabilidade da concessão pretendida, sob o argumento de que na minuta do projeto básico constatou-se funções já contempladas pelo Sistema Nacional de Gravames, entendendo que a solução seria a implantação do referido sistema.
C. Parecer número 192 de 2005, de lavra da Procuradora Autárquica, senhora Lúcia Maria Jacinto da Silva, cuja conclusão foi pela possibilidade jurídica da exploração de serviços de registro de contratos de garantia fiduciária de veículos automotores pelo DETRAN, desde que fosse analisada a conveniência da contratação pelo gestor, pugnando pelo pronunciamento da Direção-Geral informando se o órgão tinha condições de prestar tais serviços. D. Despacho do então diretor-geral do DETRAN, senhor José Eugênio de Barros Filho, que atesta não existir conflito entre a implantação do CNG e a terceirização do serviço de registro dos contratos com garantia fiduciária, e em resposta ao parecer número 192 de 2005, afirma que, embora seja tecnicamente possível o DETRAN prestar tais serviços, é mais interessante terceirizá-lo. Terceirizando, não teríamos que realizar investimentos técnicos e de pessoal. Diligência PGE LIC número 467 de 2005, documento que registra o entendimento do seu subscritor, Dr. Fábio Lins de Lessa Carvalho, no sentido de que o serviço que se pretendia licitar compreendia uma atividade tipicamente de gestão administrativa, inerente, portanto, ao Estado. A oportunidade em que formulou ao DETRAN as seguintes requisições: 1. Reforço da motivação da contratação. 2. Manifestação de forma detalhada sobre a situação atual e futura, caso ocorresse a terceirização de serviços. 3. Manifestação sobre a situação dos demais entes da Federação. 4. Definição com clareza do valor global estimado para a contratação. E 5. A informação sobre quais seriam as empresas que poderiam participar da licitação. F. Despacho proferido em entendimento à diligência, tendo como signatário, então, o diretor-geral do DETRAN, senhor José Eugênio de Barros Filho, documento que registrou em apertada síntese: A. Quanto ao item 1, a efetiva implantação desse serviço no âmbito do DETRAN requer ajuste no procedimento e disponibilização de meios na sede e nas 12 Diretrans, pessoal, equipamento e software. B. Quanto ao item 2, a situação futura é que possamos ter um efetivo controle dos registros de contrato de alienação fiduciária do veículo de forma eficaz. C. Quanto ao item 3, os demais estados têm travado brigas jurídicas junto às ANOREGs locais e ainda sem êxito de mérito. D. Quanto ao item 4, não há estudos apurados sobre o impacto de custos para o DETRAN, AL, executar tais serviços. E a expectativa de receita que receberiam o concessionário é de R$ 149.500 mês, média de 1.000 registros por mês. E o DETRAN define um percentual de 10% da receita oferida pela concessionária. Definição pelo gestor do DETRAN da expectativa do percentual de receita a ser oferida pela autarquia. E quanto ao item 5, todas as empresas que preencham os requisitos de habilitação do edital, cartórios e outras empresas prestadoras de serviço. G. Despacho da PGE, número 140 de 2005, documento de lavra do então Procurador-Geral do Estado, Dr. Wilson Protásio Lima, que considerou o procedimento apto à aprovação, condicionando a autorização expressa do chefe do Poder Executivo. H. Autorização do então Governador do Estado, senhor Ronaldo Lessa. Na mesma linha de argumentação, entende-se necessário relacionar alguns documentos que instruem a fase externa do certame como forma de alicerçar a posterior análise do feito. Por conseguinte, destaca-se: A. O edital de concorrência, número 12 de 2005, e publicações do aviso de licitação. B. Solicitação de esclarecimentos do licitante para que esclareça o alcance do vocábulo empresa, mencionado no item 36, seção 9 do capítulo 1 do edital. C. Ofício LIC PGF-AL, número 042 de 2006, de lavra do presidente da Comissão Permanente de Licitação, informando que apenas e tão somente empresas no segmento pertinente ao objeto ora licitado poderão participar do certame sem apresentar qualquer justificativa para restrição. D. Despacho da PGE, documento que o subscritor mesmo, Dr. Fábio Lins de Lessa Carvalho, registrou não convencimento quanto à possibilidade jurídica da delegação de serviços a particulares, sugerindo o envio dos autos à coordenação da assessoria de controle de licitações para que fosse submetido feito ao Procurador-Geral do Estado, objetivando evitar entendimento desconforme. Despacho também da PGE, de lá do coordenador da PGE LIC, Dr. Nilton Vieira da Silva, que acolheu o despacho anterior e solicitou o sobrestamento do processo licitatório até o julgamento do processo judicial, número 2003-002588-0. F. Expediente de lavra do então diretor-presidente do DETRAN, tenente-coronel da PM João Marinho da Silva Filho, que em atenção ao contido nos despachos acima nominados, requereu o não acatamento da recomendação e a apreciação da fase externa do certame. G. Despacho da PGE registrando que, à luz das justificativas apresentadas por aquele ente autárquico, não vislumbramos óbices da evolução deste processo aos fins pretendidos. H. O termo de homologação do certame e o contrato SC 058 de 2006. Evaluídos os autos da Procuradoria Jurídica, foi formulada a diligência PJTC-AL, número 011 de 2009, para que fosse informado se o contrato se encontra... Esse relatório aqui, boa parte já foi lido pela conselheira.
O conselheiro Anselmo é que não estava presente, não sei se faz necessário a leitura novamente ou se a gente pode... Não. Excelência, por mim a senhora pode ir lendo, eu estou aqui, tento me situar a respeito para qualquer coisa. Leio, continuo lendo o relatório. Essa parte, são quantas coisas do relatório, Excelência? Conselheiro. É que o processo foi e voltou algumas vezes, mas faltam só 2 páginas. Quer dizer, menos de 2 páginas. Uma página Vossa Excelência e meia. pode diminuir o parágrafo e dar a principal ideia do parágrafo. Eu vou aqui me situando cronologicamente. Não, aí eu Não vou é ter possível? que raciocinar. É melhor eu ler aqui. É mais rápido do que eu parar para pensar para poder resumir. Mas é rápido, não foi e meia. Tá. Pois não, Excelência. Conselheiro Anselmo, não sei, vou até pedir para consultar aqui a Procuradoria Jurídica para ver no regimento. Não sei se o conselheiro Anselmo participa dessa votação, porque quando foi feita a leitura do voto da conselheira Rosa Albuquerque, o conselheiro Anselmo não participou da sessão. E esse processo entrou em votação quando foi o pedido Esse de processo vista. está em fase de discussão? Excelência, o processo não Está entrou em votação. votação. Não, Excelência. Inclusive, Não, Não tem como. não, porque senão eu não podia ter pedido vista. foi pedido vista e foi antecipado, inclusive, os votos. Não, mas Quando aí... foi pedido Não, vista, Excelência, foi a quando estava em votação. A votação é após... Não tem como botar em Porque, votação. na verdade, unicamente quem antecipa o voto é o relator. Não. Não. É, não. Excelência. Conselheira regra Maria é- Cleide já antecipou o voto. Conselheiro Otávio Lessa antecipou o voto. Não. E eu também já antecipei o voto. Ele está O impedido. Otávio Lessa não pôde votar, o conselheiro Isso. Otávio Lessa. Hum. E foi antecipado o voto do conselheiro Luiz Eustáquio, Sim. conselheira Maria Cleide e desta presidência. Já foi antecipado o voto. Quando pediu vista, já estava na fase de votação. Não foi na fase de discussão, não. Não, Excelência, não pode haver Mas pedido não- de vista após a votação, Excelência. Entendeu? E não sei regimentamento. Eu vou consultar aqui o procurador, doutor Luiz, para que possa a gente ver Mas regimentalmente. independente ele não tendo estado na sessão em que a conselheira Rosa leu o processo, eu lendo o processo e ele entendendo, tirando as dúvidas que ele achar que ele tem, ele pode votar. Ele não tinha que estar na sessão Excelência, primeira. a conselheira Rosa estava aqui, realmente, a gente estava conversando que quando a conselheira Raquel pediu vista, foi que houve antecipação dos votos, então ainda está em fase de discussão. Conselheira Se não tem nem como Rosa. trazer de volta. Exatamente. Não tem problema, não. Vamos seguir, até porque, pela votação, e não estando aqui presente a conselheira Maria Cleide, consequentemente, ela não pode mudar o voto dela, porque não está mais presente. Perfeito. Pela votação, o próprio projeto já está aprovado. Pode seguir. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal emitiu o parecer 1700 de 2011, opinando pela legalidade e regularidade procedimental da concorrência pública 012 de 2005 e do contrato 58 de 2006. Evoluídos os autos ao Ministério Público junto a esta Corte de Contas, foi zerado o parecer 1829/2013/2ª Procuradoria de Contas, /RA, qual foram acostados 27 documentos, opinativo que apontou as seguintes irregularidades verificadas no procedimento da contratação da FDL. Preliminarmente, o redirecionamento da definição da relatoria em razão do equívoco da distribuição, afirmando ser competente o conselheiro relator do grupo no qual o DETRAN encontrava-se inserido no ano em que o ajuste foi firmado, em razão de ser entidade autárquica titular de serviços contratados. B, no mérito. 1. Ausência de previsão legal para a concessão de serviços de registro de financiamento de veículos. B. 2. A ausência de elaboração da minuta do projeto básico que contivesse o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar o serviço, com base em estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica da contratação e possibilitem a avaliação do custo e definição de métodos e prazos de execução. 3. A ausência de estudo econômico e orçamento detalhado para a definição de tarifas. 4. A ausência da publicação prévia do ato justificando a conveniência da outorga da concessão. 5. O projeto básico deveria fazer parte do edital de licitação nos termos do artigo 40, segunda Lei 8.666 de 93. 6. Desequilíbrio econômico-financeiro em detrimento do erário na cláusula contratual que estabelece a distribuição da tarifa na proporção de 90% para a concessionária e apenas 10% ao poder público. 7. Estabelecimento de tarifa diferenciada pelo tipo do veículo automotor, sem considerar que a operacionalização e o custo do serviço de registro de contrato de alienação fiduciária de veículo são os mesmos, sendo irrelevante o tipo de bem imóvel. 8. O edital contendo cláusulas que ofendem os princípios da isonomia e da ampla competitividade.
9. Decisão ilegal do presidente da Comissão de Licitação que proibiu a participação do certame de pessoa jurídica não enquadrada no conceito estrito de empresa. 10. Fraude ao processo de licitação. 11. Ofensa à modicidade da tarifa. 12. Danos causados aos consumidores e ao Estado de Alagoas. Ante todas as irregularidades relacionadas, o parquet sugere a adoção das seguintes medidas. 1. Retificação da relatoria do processo. 2. Concessão inauditatória à parte das medidas cautelares para determinar a sustação do contrato pelo gestor e a indisponibilidade dos bens responsáveis pelo dano ao erário. 3. Realização de auditoria especial na execução do contrato da concessão de serviço público. 4. Proceder à notificação dos agentes públicos e citação dos responsáveis para querendo apresentar defesa em relação às irregularidades apontadas. Na sessão plenária do dia 22 de 10 de 2013, a conselheira desta Corte, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, relatou o presente processo, em consonância com o entendimento da Procuradoria Jurídica deste Tribunal, afastando tanto a preliminar quanto as irregularidades suscitadas pelo Ministério Público de Contas na formalização do ajuste, proferindo voto pela regularidade do contrato e respectivo procedimento licitatório, apontando as seguintes ressalvas. A. Determinar a Comissão de Licitação da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas para que, nas licitações futuras, faça constar como anexo do edital o projeto básico. E B. Determinar o governador do Estado de Alagoas que, nas licitações futuras, publique antes do edital o ato justificando a conveniência da outorga da concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Na sessão nominada, considerando a complexidade do procedimento e a gravidade das irregularidades relacionadas pelo Ministério Público de Contas, algumas passíveis de o certame de vício insanável, foi solicitado vista por essa conselheira substituta. É o relatório. Acabei o relatório. Selecionando agora que ainda veio o resto. Aí eu vou passar a minha análise primeiro da preliminar. E logo impende enfrentar a questão preliminar citada pelo Ministério Público de Contas, que versa sobre a competência para relatar o feito em liça. Para tanto, argumento parquet, em linhas gerais, ter havido equívoco na distribuição dos autos por ocasião de sua atuação, que fez constar na capa como interessado a Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças, unidade que integra o Grupo 3, cuja relatoria do biênio 2005-2006 compete à conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Defende que, ao revés, a unidade interessada a ser considerada para efeito de estabelecimento da competência para presidir o processo é o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, entidade autárquica dotada de autonomia e personalidade jurídica própria, considerando que o contrato em análise tem por objeto serviço público de titularidade do órgão de trânsito, sendo, portanto, a competência do conselheiro responsável por fiscalizar, relatar atos e contratos do Grupo 6, tendo como relator, no respectivo biênio, o conselheiro Otávio Lessa Geraldo Santos. Nesta linha, levanta o impedimento do conselheiro para atuar como relator ou integrar o plenário da sessão de julgamento, posto ser irmão do então governador Ronaldo Lessa, que subscreveu a homologação do certame e a adjudicação do respectivo objeto à empresa vencedora. Sustenta ainda que, em tais situações, o relator originário deve ser substituído por auditor-chefe, consoante dicção do artigo 73, parágrafo 4º da Constituição Federal, combinado com o artigo 96 da Constituição do Estado e dos artigos 25 e 38, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa. Objetivando afastar prejudicial de mérito arguído, a relatora fundamenta seu entendimento, afirmando, em síntese, que o órgão de trânsito não poderia figurar na condição de contratante, posto que a concessão de serviço público não poderia ser delegada por autarquia, mas pela pessoa política que a criou, afirmando, portanto, ser competente por ser relatora do grupo que a secretaria que declarou a licitação e possibilitou a contratação de serviço pelo Estado de Alagoas está incluída. Sem procurar aprofundar o assunto, tem-se que a pessoa jurídica de direito público interno com competência política para delegar a concessão do caso dos autos ao Estado de Alagoas. Dessa forma, não há como considerar possível atribuir a relatoria ao conselheiro responsável por grupo de relatoria onde se encontram inseridas as secretarias de Estado que celebraram o ajuste. No outro norte, esta Corte vem distribuindo a relatoria, levando em consideração como critério o ente interessado e beneficiário de serviços e ou produtos licitados. Nesse sentido, no caso em SPEC, tratando-se de contrato tendo como objeto a concessão de serviço público de registro dos contratos de alienação fiduciária, tem-se que a competência para a execução de serviço é o Departamento de Trânsito de Alagoas, DETRAN, nos termos do disposto no artigo 1361, parágrafo 1º do Código Civil, bem como que a receita advinda da concessão também será destinada àquela autarquia. E aqui eu só explico com relação... nos contratos todos aqui do tribunal, por exemplo, nós temos a ANGESP, por exemplo, que faz os processos, mas as secretarias interessadas são outras, Secretaria da Saúde, Secretaria da Fazenda, e não se distribui o processo porque é a ANGESP que faz, mas sim a secretaria que é interessada nos produtos que estão sendo licitados. E é nesse sentido que eu entendo que o processo deveria, sim, estar com o relator do DETRAN. No contexto posto, acolho o posicionamento do Ministério Público de Contas quanto ao conflito de competência suscitado, entendendo seu exame do processo de competência do conselheiro Otávio Lessa Geraldo Santos, relator do Grupo 6, no biênio 2005-2006. A acolhida preliminar de incompetência abraça as razões e o entendimento do Ministério Público de Contas, afirmando no sentido de que subsiste o impedimento do conselheiro originário.
E embora o regimento interno desta Corte expressamente regulamente os casos de impedimento do relator, preconizando a necessidade de nova distribuição do processo através de sorteio, isso no artigo 43, parágrafo 4º, a referida matéria é dada solução diversa na Lei 5.604 de 94, que dispõe que, nesses casos, a substituição deverá ser feita pelo auditor-chefe, artigo 58 da Lei Orgânica do nosso Tribunal, não podendo, portanto, ser acolhida por este colegiado texto normativo incerto no regimento interno por conflitar com aquele. Aqui eu transcrevo o artigo 58, que diz: os conselheiros, em suas ausências e impedimentos, por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, serão substituídos, mediante convocação do presidente do tribunal, pelo auditor-chefe. Nesta ótica, resta inconteste que no impedimento do conselheiro originário, situação que deve ser declarada nos autos, o processo deve ser encaminhado à presidência para que se proceda o encaminhamento dos autos para o auditor-chefe na forma da legislação regulamentar em vigor. E aí, presidente, como aqui a primeira questão é preliminar, o meu voto é no sentido de acolher o impedimento, ou seja, primeiro a relatoria distinta, né, e aí, como eu entendo também pelo impedimento do conselheiro Otávio Lessa, de se fazer o encaminhamento dos autos a auditor para substituir o relator nesse processo. Aí, como é uma questão preliminar, eu acho que teria que ser colocada em votação antes de passar para o mérito do processo, né? Como houve antecipação dos votos, não vou colocar em votação a preliminar de Vossa Excelência, até porque os votos que foram antecipados aqui, Vossa Excelência está solicitando, e como houve antecipação de votos, não colocarei essa preliminar de Vossa Excelência à discussão do plenário. Bom, é que, na verdade, eu entendo que não foi colocada essa preliminar desde a sessão passada. Então, eu até suscitei a questão, mas como Vossa Excelência entendeu que a conselheira Rosa já tinha lido a parte de mérito, e eu acho, inclusive, que fica, digamos, viciada a nossa votação aqui, né? Corremos o risco até de... Já foi discutida essa questão dessa preliminar que já foi levantada aqui, porque já foi discutido e ficou decidido por este pleno de que esse processo seria da relatoria da conselheira Rosa. Mas não foi colocado em votação, não, a preliminar? Foi colocado e foi decidido. Excelência. Excelência, eu entendo que, como houve antecipação de voto, o que aconteceu foi a assunção de cada votante assumir esse risco de, no momento futuro, poder ou não alterar seu voto. Como a conselheira trouxe um voto com a preliminar, e esta preliminar aí, ela é essencial para que nós atuemos no mérito, ela tem sim que ser colocada em votação, porque trata de questão da competência. Exatamente. Porque se não tiver questão da competência, o processo não pode mais nem seguir daí. E eu concordo com a relatora, Excelência, que se for assim, corre o risco de nós termos, no caso, a sessão de votação, inclusive estava presente na votação, nós termos na votação antecipada, entendo, não na votação como realmente é a praxe, como está descrito na nossa norma regimental. E eu fico realmente muito receio de nós termos praticado uma nulidade no julgamento, porque essa questão é essencial até para que o processo possa existir, no meu entendimento, Excelência. Essa presidência aconselha que a conselheira Ana Raquel retire o processo de pauta para devolver na sessão que estejam com todos os que anteciparam seu voto. Eu não posso botar uma preliminar que Vossa Excelência levanta aqui quando os conselheiros que anteciparam seu voto podem acatar a preliminar de Vossa Excelência. E quando esse processo hoje já tem a sua maioria pelo voto da conselheira Rosa, já está aprovado pelo voto da conselheira Rosa. A preliminar que Vossa Excelência levanta aí, se for colocado
hoje aqui para ser decidido pelo Pleno, vai prejudicar os conselheiros que anteciparam o seu voto. Então, essa presidência pede que Vossa Excelência retire o processo de pauta para quando do retorno do conselheiro Luiz Eustáquio Toledo e também da presença da conselheira Maria Cleide, possamos botar o processo em pauta. Nesse caso, presidente, a gente cria uma certa situação, por exemplo, a gente nunca sabe quando vão estar todos os conselheiros, aí fica sem poder pautar o processo. O processo fica pautado para a primeira sessão que estiver a presença da conselheira Rosa, do conselheiro Luiz Eustáquio Toledo e da conselheira Cleide. Peço a palavra, Excelência. Deixa eu concluir o pensamento e Pensei que Vossa Excelência tinha terminado. Pensei que Vossa Excelência terminado. Obrigado, Excelência. Entendeu, conselheira? Então não posso. E aí o conselheiro Luiz Eustáquio está prejudicado pelo seu voto e a conselheira Maria Cleide também. Fica prejudicada com o seu voto. A palavra à conselheira Rosa Buquerque. Eu entendo que no instante em que eu relatava o processo e proferia meu voto, as questões foram colocadas, sim, e mesmo que elas não tivessem sido colocadas como de per si, a partir do momento que, no instante em que a conselheira substituta Ana Raquel solicitou vista do processo e que, a partir daí, desse instante, conselheiro Luiz Eustáquio e conselheira Maria Cleide, após já terem ouvido o nosso voto, se manifestaram em acordo à nossa propositura, eu creio que, neste contexto, estão abarcadas todas as preliminares que estavam postas no voto, inclusive. Mas, em detrimento deste instante, creio que o pensamento de Vossa Excelência é o mais sensato. Se a conselheira Ana Raquel traz uma proposta e que, obviamente, mesmo em tendo antecipado seus votos, e nesse instante, no instante em que ouvirem o voto proferido da conselheira substituta Ana Raquel, quiserem mudar, então seria o mais correto que eles estivessem presentes e que pudessem, em ouvindo dela, já ouviram o nosso, e ouvindo dela, pudessem se manifestar de forma diferente. Eu creio que isso estaria resguardado com muito mais zelo o posicionamento dos conselheiros com relação ao processo. É o nosso pensamento. É esse o pensamento, exatamente. E que, no meu entender, que quando anteciparam o seu voto, já acatava todas as preliminares que Vossa Excelência aqui trouxe. Mas, democraticamente, estamos solicitando para que a conselheira tenha, para que não prejudique os votos dos dois conselheiros aqui ausentes nessa sessão. E pode vir, pode até acatar a decisão de Vossa Excelência, como também pode não acatar. E a decisão desses dois conselheiros pesa muito, porque são dois votos que, dentro de um processo que já está praticamente acatado pela antecipação dos votos. Então, peço a Vossa Excelência que possa entender a situação e que se retire de pauta, porque fica impossível colocar a preliminar levantada por Vossa Excelência para que esse pleno, nesse momento, decida. E aí vai haver o prejuízo aos conselheiros que estão aqui ausentes. Com a palavra ao Ministério Público de Contas. Excelência, conforme adiantada essa presidência e prática ocorrida na sessão anterior em que esse processo foi julgado por razão de foro íntimo, eu delego a atribuição para se manifestar nesse presente feito ao subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael Alcântara, e peço a autorização a Vossa Excelência para que o mesmo possa assentar-se nesse plenário e fazer a devida manifestação, tendo em vista que, sendo o Ministério Público órgão encarregado de zelar pelo cumprimento da lei e da ordem jurídica e também pelos acontecimentos nesta sessão, o Ministério Público tem
um esclarecimento a ser feito. Eu peço a Vossa Excelência a substituição. Seja autorizada a substituição do Dr. Pedro pelo Dr. Rafael. A palavra à conselheira substituta Ana Raquel. Você retira de pauta para botar na outra pauta. Senhor presidente, ouvi atentamente as considerações e queria levantar uma questão de ordem aqui, até para zelar a rigidez e a validade dessa sessão. Aí queria submeter uma questão de ordem a Vossas Excelências. Assume e após a discussão, no momento, passarei a palavra a Vossa Excelência. O senhor vai concluir? Conselheiro. Porque eu estava entendendo que o doutor Pedro ia falar alguma coisa. Eu até, assim, não sei se a conselheira Raquel vai concordar, assim, que até antes da decisão dela, que a gente possa ouvir o Ministério Público a respeito do assunto. Eu acho que vai trazer novas luzes para a gente aqui, o que eu acredito que a sua posição, já aqui corroborada pela conselheira Rosa, é sensata, porque tem um poder realmente de fazer com que aqueles que já votaram possam mudar o voto ou não. É sensato. Mas se nós pudéssemos ouvir, eu acho que não traria nenhum prejuízo à sessão, Excelência. Vossa Excelência quer ouvir o Ministério Público? Isso, queria ouvir a opinião do Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, acompanhei ali do pleno, da tribuna ali, a discussão atentamente. Acho que, para a validade desse julgamento, as questões preliminares de ordem pública têm que ser votadas destacadamente. E, nesse caso, temos duas. A primeira, por ordem, até uma sequência lógica, é a preliminar da relatoria. Até porque, se for acatada, todo o restante do julgamento, do mérito, fica prejudicado, já que o processo iria para outro relator. E venho acompanhando atentamente as duas sessões anteriores desse processo. Na verdade, a primeira, onde a relatora fez a leitura do seu voto, e depois a segunda, onde nem qualificaria como sessão que estava objeto de discussão o processo, porque a conselheira substituta, naquela ocasião, ela fez apenas o pedido de prorrogação da vista. Em qualquer momento colocou o processo em discussão ou votação. Daí que não seria possível, naquele instante, os conselheiros que anteciparam o voto fazer dessa forma, já que sequer aquele processo estava pautado para aquela sessão, e também não foi colocado em votação, já que o pedido foi apenas um pedido simples e formal de prorrogação da vista. E com relação à preliminar, como ainda não foi colocado em votação, nem na sessão, nem na penúltima, nem na última sessão, ela, por ser uma questão de ordem pública, deve ser destacada e colocada em votação em separado, e não tendo sido feito assim, os votos não há como se considerar os votos que foram antecipados, até mesmo porque, como eu falei, não estava pautado o processo. E, tendo agora sido suscitada essa preliminar, acho que o tribunal, esse pleno, hoje deve apreciar essa preliminar com a composição que se encontra hoje, os 4 conselheiros. Não dá para ficar à mercê um momento, só concluir a minha fala, conselheira, por favor. A conselheira tem preferência, principalmente questão de ordem. Com a palavra, conselheira. É só para esclarecer, doutor Rafael, com relação ao proferimento de votos, de antecipação de votos do conselheiro Luiz Eustáquio e da conselheira Maria Cleide, não foi no dia do pedido de prorrogamento de vista, foi no dia do proferimento do voto desta conselheira. Não foi. A senhora está equivocada, conselheira. Não. Temos as atas e os vídeos. Foi no dia que... No dia do pedido de prorrogação de prazo para o conselheiro Luiz Eustáquio e a conselheira Maria Cleide anteciparam seus votos no dia que esta conselheira relatou. Não. Conselheira, se Vossa Excelência me permitir, eu passo a palavra ao Ministério Público. Sim. E depois discutiremos essa questão, até porque, vou mesmo antecipando, a gente vai discutir, mas essa presidência não vai colocar
em discussão a preliminar da conselheira substituta Ana Raquel, porque prejudica os outros conselheiros. Vou antecipá-lo e peço que passe a palavra ao Ministério Público. Com relação à antecipação de voto, com a devida vênia, conselheira, deve ter ocorrido um lapso de Vossa Excelência, porque a antecipação não ocorreu na sessão onde foi pronunciado o voto relator, mas sim na sessão que foi pedido a prorrogação. Então, temos aí as atas e os registros em vídeo, onde a senhora pode verificar isso e sanar essa dúvida. Então, o Ministério Público entende que a questão preliminar deve ser submetida, sim, hoje. A questão preliminar deve ser colocada em discussão, em votação hoje, pois tem quórum e está retornando o pedido de vista e decide-se com o quórum que está. Não dá para o tribunal funcionar à mercê da composição integral, até porque vários conselheiros têm os conselheiros têm 2 meses de férias, assim como conselheiros substitutos e o membro do Ministério Público. Dificilmente esse tribunal ele vai ter o quórum completo, até mesmo porque não tem cessou a prática de convocar os auditores substitutos. Então, acho que o momento oportuno e legal para fazer a deliberação a respeito dessa preliminar é esse. Eu acho que não tem razões para ser adiado, já que tem o quórum mínimo. Eu acho que, o Ministério Público entende que deve ser colocado agora e prosseguir o julgamento. Vencida a preliminar, prossegue-se no mérito se ela não for acatada. A palavra à conselheira substituta Ana Raquel. Eu gostaria de fazer aqui duas observações. Uma, que da mesma forma eu concordo com o doutor Rafael quando ele diz que se nós formos observar esses votos, eles não têm validade porque estava em discussão. Não tinha sido ainda iniciada a votação, nem poderia porque o processo está comigo, está em vistas. Segundo, deixar para votar em outra sessão para que estejam os demais conselheiros na sessão, eu não vejo muito porquê, porque eu acho que se eles anteciparam o voto, eles não estavam muito preocupados em saber qual era o meu voto. Se eles anteciparam o voto sem saber qual era o meu voto, eu acho que é porque não se estava interessado em saber qual era o meu voto. Então, agora que eles não estão, esperar para uma sessão que eles estejam, para que ouçam o meu voto, eu acho que fica uma coisa incoerente. Mas, assim, então, assim, eu acho que, na verdade, o processo deveria ser votado nessa sessão. É a minha opinião. Não. Essa presidência pede a compreensão da conselheira substituta Ana Raquel para que retire o processo de pauta, porque essa presidência não vai colocar a preliminar quando prejudica outros conselheiros. Presidente, conselheira, com todo respeito ao entendimento de Vossa Excelência, eu entendo que a questão não está que os outros conselheiros não estivessem interessados no que Vossa Excelência traria, mas creio que por questão de convicção mesmo. Eles ouviram o Ministério Público, ouviram o voto desta conselheira e se convenceram de que deveriam se posicionar em concordância com o voto que estava sendo apresentado por esta conselheira, e não simplesmente por não estar interessados no que Vossa Excelência traria. Não creio que seja desta forma. E quanto à validade dos votos que foram antecipados, eu posso até estar enganada com relação a isso, poderíamos tirar essa dúvida com o registro da ata, mas considero-os válidos sim, porque se o processo estava, se Vossa Excelência veio pedir prorrogação de prazo, já tinha levado seu voto, já tinha levado o processo consigo e naquele instante os conselheiros já conheciam o conteúdo do processo e do que estava sendo apresentado e que estava em discussão, e mesmo assim eles se manifestaram, e a manifestação deles é válida sim.
sem dúvida alguma, é o entendimento desta conselheira. E se, como está colocando a presidência, se pairam essas dúvidas, o melhor a se fazer, o mais sensato, é que se espere os conselheiros que se manifestaram anteriormente, antecipando as suas posições, e que tenham a oportunidade, já que se criou esse conflito, essa dúvida, se estabeleceu, a melhor forma de ser dirimida é com a presença deles. É assim que eu me posiciono. Conselheira Selma Brito, a palavra. Eu tinha até dito anteriormente que a posição de Vossa Excelência, inclusive corroborada pela conselheira Rosa, era bem sensata na possibilidade dos conselheiros mudarem ou não seu voto. Mas a conselheira Raquel, ela fez trouxe novas luzes realmente. Eu tinha até me confundido inicialmente, que também achava, e depois que eu pensei melhor e verifiquei, que quando houve antecipação de voto, foi no dia que a conselheira Ana Raquel veio pedir prorrogação de prazo. Então, o processo estava com ela para que os outros conselheiros pudessem saber da posição da conselheira Ana Raquel. E, Excelência, eu quero trazer aqui um precedente, é o processo 323 de 2007, também do DETRAN, aparentemente, aliás, da relatoria do conselheiro Otávio Lessa, que, por também ser achado impedido, e isso consta nos autos, esse processo foi encaminhado corretamente para o gabinete dos auditores. Inclusive, na época, eu atuei no processo e, sendo assim, Excelência, eu acho que, sem sombra de dúvidas, essas preliminares, eu acho que elas não podem esperar. Eu acho que elas devem ser colocadas em votação hoje nessa sessão. Porque, já que a sessão está instalada, Excelência, a sessão está instalada, conselheira Selma. Conclua. A sessão está instalada, então eu não vejo por que não haver a apreciação dessas preliminares, já que a questão de mérito é um segundo passo após isso. A preliminar que a conselheira Ana Raquel levanta é uma preliminar que, devido à antecipação dos votos, que o conselheiro pode antecipar seu voto em qualquer hora, na hora da discussão, na hora da votação, e principalmente na discussão. E quando a conselheira Ana Raquel pediu, estava em discussão o processo. Então, o conselheiro pode antecipar seu voto. Não tem o menor problema juridicamente da tramitação do processo. E essa presidência não vai colocar a preliminar em discussão nem em votação, porque há um prejuízo aos conselheiros que não estão presentes, que anteciparam o seu voto. Então, manda o bom senso. Passou o tempo inteiro, esse processo está tramitando aqui. O tempo inteiro. A conselheira pediu vistas, deu vista, pediu mais vistas. Ao invés de uma sessão, demos duas. Era para ser na sessão anterior. Não, deixa para outra sessão. Por quê? Não vejo essa pressa de decidir isso aqui hoje, onde há um prejuízo. Eu peço mais uma vez para que retire o processo de pauta, para que a presidência não determine a retirada do processo de pauta. Uma questão de ordem, presidente. Vossa Excelência se pronuncia quando for do momento certo. Então, conselheira Ana Raquel, essa presidência está pedindo que retire o processo de pauta para que seja discutido no momento em que estejam os conselheiros a preliminar de Vossa Excelência. Tudo bem, presidente. Peço que a conselheira Raquel pediu para que retirasse de pauta. Vossa Excelência pode continuar com a palavra para relatar. Senhor presidente, pedir a substituição do trabalho aqui pelo procurador-geral, mas antes eu queria fazer o registro, inclusive, para consignar em ata que Vossa Excelência não tem autorização legal para não submeter uma preliminar dessa à deliberação do Pleno. A sessão está instalada de forma regular e o Pleno tem que enfrentar
Eu desconheço a autorização no regimento ou na lei orgânica, embora Vossa Excelência a conselheira no seu pronunciamento para se retirar da mesa. Então Vossa Excelência só se retira da mesa e passa para o doutor Pedro votar para não atrapalhar o nosso trabalho. Tudo bem, judicialmente a gente discute isso. A palavra a conselheira substituta Ana Raquel para relatar. Os dois processos que vou relatar são de multa. O processo TC 19085 de 2012, que trata do envio fora do prazo da 4ª remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de julho e agosto de 2012, descumprindo o gestor com prazo estabelecido no calendário de obrigações de gestores públicos instituído pela Resolução Normativa 2 de 2003. O ex-presidente da Câmara Municipal de Olho d'Água do Casado, senhor Cleomárcio José Leite, no exercício de 2012, foi devidamente notificado para que, em observância aos princípios da ampla defesa do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. Concedido o prazo para a defesa, o responsável encaminhou o ofício que atesta o envio da 4ª remessa fora do prazo e não apresentou justificativa para o descumprimento. E o processo 1326 de 2013 trata do não envio a esta Corte da cópia do contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento e a empresa TLM Comercial Limitada, descumprindo assim a Resolução Normativa 2 de 2003. O secretário de Estado de Planejamento e Orçamento no exercício 2011, senhor Luiz Otávio Gomes, foi devidamente notificado através do ofício 174 de 2013 FUNCONTAS para que, em observância ao princípio da ampla defesa do contraditório, se manifestasse no prazo de 5 dias. O gestor apenas encaminhou o contrato com o respectivo procedimento administrativo, mas não apresentou justificativa pelo não envio dos termos no prazo regulamentar. Encaminhados aos ao Ministério Público de Contas, foram exarados pareceres pelo não acolhimento das despesas prévias apresentadas e consequentes aplicações de sanções pecuniárias. Ante o exposto, voto em consonância com os pareceres exarados nos autos, no sentido de que o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, adote a decisão que era submetida à apreciação. Aplicar a multa de 100 UPFAUs, equivalente ao valor de R$ 1.827 aos gestores, pelo não envio dos documentos mencionados no prazo estabelecido no calendário de obrigações de gestores públicos perante o Tribunal de Contas, tendo descumprido o prazo de remessa estabelecido na Resolução 2 de 2003, na forma do artigo 207, inciso 2º do Regimento Interno. Cientificar os gestores do inteiro teor desta decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhes foram impostos por este tribunal, crédito FUNCONTAS. Alertado que não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação ao PGE para posterior ajuizamento e competente ação de execução. Encaminhar os autos do processo TC 1326 de 2013 à Procuradoria Jurídica para emissão do pronunciamento contra a regularidade dos documentos que instrui o processo apenso. E cientificar a direção do FUNCONTAS do inteiro teor destas deliberações. Com a palavra o Ministério Público de Contas para se pronunciar. Primeiramente, queria prestar minha solidariedade ao colega Rafael Alcântara e registrar o meu descontentamento com o episódio ocorrido, tanto quanto deselegante por conta da presença dessa Corte. Vossa Excelência está se pronunciando sobre o processo que está impedido. Já iniciei. Então, que se registre as palavras que o procurador Pedro está interferindo no processo. Sobre o processo, Excelência. Está se manifestando, sim. Processo. Eu estou me manifestando sobre a atitude deselegante de Vossa Excelência, não sobre o processo. Se conste em ata que está sobre o processo relatado. Sobre o processo relatado, conselheira Raquel, entendo insubsistência as defesas apresentadas e a devida aplicação da sanção pecuniária. Em discussão, o processo relatado pela conselheira substituta Ana Raquel. Encerra a discussão. Coloco em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Anselmo Brito. Excelência, até por questão dos gestores de, às vezes, não revelaram devido respeito ao Tribunal de Contas em encaminhar a documentação que lhes são, na verdade, solicitadas, eu acompanho integralmente a relatora. Aprovados. Continua com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel. Presidente, não tenho mais processo para relatar, só gostaria de solicitar que a coordenação do plenário repautasse o processo para a próxima terça-feira. Não havendo mais oradores a relatar, passamos
Encerramos a ordem do dia e passamos às explicações pessoais. Com a palavra, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Não havendo quem queira pronunciar, esta presidência antecipa o feriado de quarta-feira para segunda-feira. 18. Do feriado do dia 20 para o dia 18. É segunda-feira. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.